Ser criança, ser livre, como um passarinho, como a luz do sol, como uma beleza de um jardim. Ser criança, ser livre, como um passarinho, como a luz do sol, como uma beleza de um jardim. Ser criança, ser livre, como uma beleza de um jardim. Ser criança, ser livre, como uma beleza de um jardim. Muito bem. Um feliz dia para todas as crianças que embelezam a nossa vida com a sua forma genuína e pura de olhar o mundo. Feliz dia! Vamos começar a nossa aula? Esta é a nossa quarta aula de língua portuguesa para o 6º ano do programa Aprender e Estudar em Casa. Muito bem, hoje há brincadeira na nossa quarta aula de língua portuguesa. Chamem a mamã, chamem o papá, o mano mais velho, ou a mana, ou o mano mais novo, ou a mana mais nova e vamos brincar. Já estão prontos? Eu vou dar um tempinho. Vamos arrumar toda a gente na sala ou no quarto? Vamos lá. Temos uma brincadeira. Vejam, esta criança parece um bocadinho triste. Mas hoje não é dia de tristeza, né? Hoje é dia de alegria. Mês de junho, mês da criança, mês da alegria. Vamos ver o que é que aconteceu. Esta criança considera-se injustamente castigada. Descobre o que ela fez que não mereceu a aprovação do pai. Para tal, constrói as 3 estrofes baralhadas de acordo com as indicações. Vamos ter atenção nas indicações. E então vamos fazer um joguinho, vamos ver quem é que consegue fazer primeiro. A mamã, o papá, o menino ou a menina. Vamos lá ver. Muita atenção nas indicações. São estrofes de 3 versos. O primeiro e o segundo verso rimam. A informação é apresentada por esta ordem. O que fiz, onde, com que finalidade. Atenção nessas indicações, para poderem fazer o joguinho e para poderem ganhar, certo? Então vamos lá. Temos agora 3 tabelas e as tabelas têm palavras que estão desorganizadas. Vejam a primeira tabelinha, o que é que tem? O aquário, o nadar, meu, canário, do, larguei, no, ele, para. A segunda tabela tem no, meio, para, o, voar, peixinho, do, deitei, dão, ninho, descansar. E a terceira tem dentro, o, semear, para, enterrei, do, canteiro, dinheiro. O que é que nós vamos fazer? Não se esqueçam das indicações. Vamos construir 3 estrofes, certo? 3 estrofes. Então, eu vou construir a primeira estrofe e depois vocês vão ter esta estrofe como exemplo para fazer as outras 2 estrofes. Vamos lá. Então, ficou assim. Larguei o canário no meu aquário para ele nadar. O que é que eu fiz? Larguei o canário. Aonde? No meu aquário. Com que finalidade? Para ele nadar. E depois agora temos uma estrofe que vai repetir. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Então vejam as palavras que estão na tabela. Eu usei e construí a primeira estrofe. Então agora vocês têm um tempinho para fazer as 2 estrofes que ainda faltam, certo? Então bora lá? Muito bem. Ok, já está? Quem ganhou? Quem conseguiu? Então vamos ver. Como é que ficou? A primeira estrofe já estava,
larguei o canário no meu aquário para ele nadar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. E a segunda estrofe, como é que ficou? Deitei o peixinho no meio do ninho para descansar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. E depois, como é que ficou a outra estrofe? Enterrei dinheiro dentro do canteiro para o semear. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. E por último, temos mais uma estrofe que eu acrescentei. Eu dei ao bebê só um pontapé para ele voar. Em vez de ficar contente comigo, à noite o meu pai pôs-me de castigo. Será que a criança fez bem? Mereceu o castigo? Vejam que na nossa brincadeira, que eu tenho a certeza que vocês ganharam, falamos de construção 3 estrofes. Então, o sumário para a nossa aula de hoje é estudo do texto poético, mas vamos trabalhar especificamente a classificação das estrofes quanto ao número de versos e depois também vamos trabalhar tipos de rima, certo? Então vamos ver o que é que vocês já sabem sobre o texto poético. Vamos lá? O que é que vocês já sabem? Já sabem que normalmente o texto poético é designado como texto lírico ou poema, claro. Há uma entidade que exprime sentimentos ou pontos de vista de modo criativo. De modo criativo é o sujeito poético, não é o narrador, como no texto narrativo. Aqui temos o sujeito poético. Geralmente, o texto poético, o poema, vem escrito em versos, estão organizados, e os versos estão organizados em estrofes e também podem conter rimas, certo? E ainda são ricos em recursos expressivos. É o que vocês estudaram, não é? Então vejamos. Qual é a intenção de um autor do texto poético? O que é que o autor do texto poético quer? O que é que o poeta quer? Quer exprimir os seus sentimentos, mas também quer despertar emoções no seu leitor. Por isso, a sua linguagem é uma linguagem expressiva, é uma linguagem harmoniosa e é uma linguagem figurativa. Expressiva quer dizer com vida, com animação. Harmoniosa é algo que dá prazer ouvir. E linguagem figurativa é quando nós usamos as palavras não no seu sentido real. Por exemplo, um sentido simbólico, um sentido figurativo. Quando eu digo, tu és a estrela dos meus olhos, por exemplo, não quer dizer que é literalmente a estrela, né? Estou a fazer aqui como se fosse uma comparação. Agora vamos ouvir a leitura. Como sempre, eu trago convidados, nesse caso são 4 convidadas, que vão ler o texto poético, vão ler o poema, certo? Escutem com atenção que depois eu vou fazer perguntas e eu sei que vocês estão atentos e vão responder todas as perguntas. A fada das crianças. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem, luzindo. Papoulas a coroam e, cobrindo seu corpo todo, a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos, como ninguém teve, a sentir, a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, e um cortejo formam cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos que vêm, vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas, que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia e, leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa.
Muito obrigada, meninas, por terem aceitado participar na nossa aula. Agora vamos às perguntas. Eu já tinha dito, depois da leitura, nós vamos responder. Eu vou colocar as questões e vocês vão responder, mas é para responder, certo? Então, vamos lá ver. A questão número 1 indica a opção certa. A linha A. O poema fala de uma figura muito comum nas histórias infantis. De que figura se trata? Da princesa? Da fada ou do super-homem? Princesa? Fada ou super-homem? O que ouviram na leitura? O que viram no texto? Fada, muito bem. Segunda questão. A fada surge apenas num período do dia. Qual? Qual período? De manhã? À tarde? Ou à noite? De manhã? À tarde ou à noite? Vamos lá. À noite. Muito bem. Certíssimo. Estão de parabéns. Vamos lá. Apresenta uma característica física e 2 psicológicas da fada. O nosso texto, certo? Então vamos ver. Característica física: cabelos de ouro. Características psicológicas: leve e graciosa. Perfeito. Agora podemos aqui ver. Está com cores para facilitar. A primeira estrofe, vejam, temos 5 versos. A segunda, 5 versos. A terceira também. E a quarta estrofe também 5 versos. Por isso, eu já sabia, vocês já sabiam. 4 quintilhas. No texto poético, no poema, as estrofes também podem ter outros números de versos, ou seja, uma estrofe pode ter 2 versos, pode ter apenas 1 verso, ou pode ter 10 ou 15 ou 20 versos. Agora vamos ver como é que nós classificamos as estrofes quanto ao número de versos, certo? Vamos ver o quadro? Então, se a estrofe tiver apenas 1 verso, é designada de monóstico. Se a estrofe tiver 2 versos, então leiam comigo, dístico ou parelha. Se tiver 3 versos, terceto. Se tiver 4, quadra. Muito bem. Se tiver 5, como é o caso do nosso poema, quintilha. Se tiver 6 versos, sextilha. Se tiver 7, sétima. E se tiver 8? Oitava. Muito bem. Se tiver 9, nona. E se tiver 10 versos, décima. Perfeito. E agora, se tiver mais? Se tiver 11, ou 12, ou 13, é designado de estrofe irregular. Perfeito. Parabéns. Eu sei que vocês conseguiram, porque isto é uma matéria também que vocês já sabem, certo? Agora vamos avançar. Como vocês viram, uma outra característica do texto poético é rima. Agora vejamos tipos de combinações de rima. Já estudaram? Rima cruzada, rima emparelhada, rima interpolada. Muito bem. Rima cruzada, os versos rimam alternadamente. A, B, A, B. Rima emparelhada, os versos rimam 2 a 2. A, B, B. E rima interpolada, os versos que rimam estão separados por 2 ou mais de rima diferente. Pode ser assim, A, B, B, A.
E ainda temos aqueles versos que podem ser designados de versos brancos ou soltos, que são aqueles que não apresentam rimas. Agora vamos ao exercício. Vejamos, aqui temos o esquema rimático, que é um esquema que normalmente vocês podem fazer para auxiliar no momento de dizer, de classificar se rima é cruzada, emparelhada ou interpolar. Então vejam, aqui temos a estrofe que tem 5 versos. O segundo verso rima com o quarto. E o terceiro rima com o quinto. Vejam, passadas, fadas. Então ficaram com a mesma letra. Graciosa, osa, cor-de-rosa, osa. Também ficaram com a mesma letra. Ficou assim, A, B, A, B. Então é uma rima cruzada. Muito bem. Outro exercício, vejam, um outro exemplo. Temos, agora apanhamos do primeiro até o quarto verso. Cor-de-rosa, silenciosa. Osa, osa. Ficou A, A. Luzindo, cobrindo. Indo, indo. Ficou B, B. Então ficou assim, A, B, B. Que tipo de rima? Emparelhada. Muito bem. E agora temos o exemplo, o último exemplo. Apanhamos do segundo até ao quinto verso. Silenciosa, iosa. Misteriosa, iosa. Ficou A, A. Luzindo, indo, cobrindo, indo. B, B. Então vejam. A, B, B, A. Parece que A pulou lá de cima para baixo. Então, rima interpolada. Certo? Muito bem. Agora vamos a um outro exercício. Indica a opção certa, já que já vimos a questão de rima, agora vamos ver se conseguimos resolver isso. Vamos ver? Não. Vamos fazer, não é? Pronto. Os 2 primeiros versos de cada estrofe, a linha A, não rimam, a linha B apresentam rima cruzada e a linha C apresentam rima emparelhada. Qual é a opção certa? Ainda se lembram do poema? Então vamos lá ver. Qual é a opção certa? Rima emparelhada. Muito bem. Vamos ver, só para esclarecer, vamos regressar ao poema e vamos ver. Vejam que temos rosa, osa, osa. Leve, neve, eve, eve. Transformam, formam, formam, formam. Engraçadas, passadas, sadas, sadas. Então, os 2 versos de cada estrofe apresentam rima emparelhada. Vamos? O terceiro e o quinto verso da última estrofe são soltos ou brancos. A linha B apresentam rima cruzada e a linha C apresentam rima emparelhada. Vamos ver qual é a opção certa. Vamos lá? Apresentam rima cruzada. Perfeito. Vejam. Graciosa, osa, cor-de-rosa, osa. Alternadamente. Vimos o texto poético. Vimos que o texto poético é constituído por versos que normalmente verso que é cada linha do poema.
e os versos estão agrupados em estrofe. Estrofe é conjunto de versos, e também vimos que uma outra característica é rima. Vimos rima cruzada, rima interpolada e rima emparelhada. E ainda vimos a questão dos recursos expressivos, a comparação, a metáfora e a enumeração. Como trabalho de casa, vocês vão pegar no vosso livro, na página 20, um poema cujo título é Tudo ao Contrário, e depois vão resolver os exercícios propostos, vão ler o poema, é claro, e depois resolver os exercícios propostos na página 21. Em caso de dúvidas, devem ler as informações no quadro da página 21 ou então contactar o vosso professor ou a vossa professora. E há mais um poema na página 68 que vocês vão ler e depois responder as perguntas que estão aqui na tela. Primeira pergunta: quantas estrofes tem o poema? Segunda pergunta: quantos versos tem o poema? Terceira pergunta: quantos versos tem cada estrofe? Na quarta, vão classificar as estrofes quanto ao número de versos, e no número 5 vão indicar o tipo de rima presente em cada estrofe. Claro, vão fazer o esquema rimático como nós vimos. Obrigada pela presença, estudem e fiquem em casa.